Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui, uma alegria nessa manhã. O tema de hoje, como nossa amiga Gladys lembrou, talvez nessa época ele ganha até alguns contornos especiais. Porque há poucos dias atrás, nós tivemos o dia de finados, o dia que nossa sociedade, tiramos, pelo menos é assim, em geral, que nós pensamos, para refletir um pouco nos chamados mortos, as pessoas que viveram aqui na Terra por um período, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas, nosso trabalho, enfim, parte da sociedade, indivíduos que viviam aqui conosco, que já não estão mais entre nós. Pelo menos é assim que a maioria da sociedade entende. O dia dos mortos, ou o dia de finados, seria um momento, então, para lembrar dessas pessoas. E é natural, esperado, e talvez por isso mesmo que alguém, em algum momento da história, não apenas aqui no Brasil, mas em várias outras culturas, em vários outros países, foi estabelecido esse dia, porque justamente em meio a lembranças, a alegrias, saudades, é natural que a gente pare para refletir. Mas afinal de contas, depois da morte, o que existe? Ou se é que existe alguma coisa? São questões que eu tenho certeza absoluta, cada um de nós aqui já fez, já parou para pensar nisso, muitas vezes. Cada um de nós já ouviu ou até já disse, deu várias respostas nesse sentido, mas a grande questão é que para muita gente ainda essa pergunta relacionada diretamente com o tema, a vida após a morte, ainda parece um pouco distante, um pouco longe daquilo que a gente enxerga no nosso dia a dia. E também, por um lado, é natural imaginarmos assim. Não é o ideal, mas é o natural. Qual que é a diferença? Olha, é natural porque, vejam vocês, nós estamos no nosso dia a dia, convivemos com uma pessoa. Aí acontece esse fenômeno chamado morte, ou seja, a pessoa morre. Uma hora ela está conosco e no instante seguinte ela simplesmente, para os nossos olhos materiais, esses que nós estamos nos enxergando aqui, nessa manhã, a pessoa não está mais lá. É isso que é a morte. A pessoa estava convivendo e de repente deixou de existir. Então é natural que cause que haja muitas dúvidas em torno de quando a gente fala, não existe uma vida após a morte. Mas como assim existe uma vida se eu não estou vendo uma pessoa aqui? Então, a gente elaborou aqui, trouxe algumas das questões mais comuns e naturais, diria, em torno da morte, e ao mesmo tempo que a gente vamos apresentar respostas bastante claras, bastante específicas, para não deixar margem a dúvidas mesmo. Ainda que a dúvida seja natural, não quer dizer que não existam respostas bastante consistentes para essas dúvidas. Então, são três grandes questões aqui que ilustram as diversas questões que nós nos deparamos no dia a dia e questões que nós mesmos levantamos. É nada mais justamente por aquilo que nós acabamos de comentar aqui. A morte, para quem olha realmente com os olhos de matéria, esse que nós estamos aqui, parece que realmente a pessoa deixou de existir. Então, nesse sentido, talvez um argumento, coloquei como pergunta aqui, mas posso colocar como um argumento, que é bastante comum quando nós nos referimos a uma vida após a morte. Muita gente simplesmente diz, olha, vamos ler junto aqui, a morte é um grande mistério, pois ninguém voltou para nos contar como é o outro lado. Já me escutaram uma questão dessa, um argumento, um questionamento desse? Como falar em vida após a morte? Não tem como saber
como é a morte, porque simplesmente ninguém voltou de lá. A pergunta que nós temos que levantar frente a um questionamento desse é: como assim ninguém voltou? Será que realmente ninguém voltou da morte? Se eu imaginar que essa volta é simplesmente, eu vou usar palavras bem simples para a gente entender, que essa volta é simplesmente a pessoa levantar ali do seu leito de morte e sair andando, isso realmente nunca vai acontecer. Porque simplesmente isso está fora, não faz parte das leis naturais, que em última instância são as próprias leis de Deus. Quando nós falamos que sim, é perfeitamente possível entender a vida após a morte, mas não por esse caminho, que é um caminho, vamos dizer assim, mais material. Eu estou imaginando que a pessoa unicamente, que nós somos unicamente esse corpo que nós estamos usando, que também é natural pensarmos assim, porque afinal de contas, né, nós vamos abordar daqui a pouquinho, o que nós enxergamos uns dos outros é justamente esse nosso corpo. Bom, mas a grande questão é que todos os dias, né, vamos acompanhar aqui, todos os dias, em centenas ou mesmo em milhares de locais, os espíritos, sim, as pessoas que já morreram, sim, retornam falando como é a vida deles naquele momento. Isso acontece, e acontece sim, todo momento, em lugares como o centro espírita, como as casas, onde existam pessoas, lá estarão também espíritos. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa ideia daqui a pouquinho. E lá então estarão espíritos contando como é que é o estado deles nessa chamada à morte, ou após essa chamada à morte. E afinal de contas, o que os espíritos contam de como é a vida deles nessa etapa? Eu estou usando a palavra espíritos, mas a gente pode, no lugar de espíritos, substituir tranquilamente por pessoas, porque afinal de contas nós estamos falando justamente das pessoas que morreram. A gente usa a palavra espírito, até de uma forma simples, para a gente se referir, para a gente identificar um estado diferente da alma humana, já sem esse corpo físico, que esse realmente morre. A biologia, a medicina deixa claro que sim, a vida orgânica, a vida do corpo, isso termina, como tudo que é vida, tudo que é vivo aqui na Terra, mas não o espírito humano, não o elemento espiritual. Então, o que os espíritos, o que as pessoas que já morreram, esses chamados mortos, que a gente usa a palavra mortos também simplesmente para mostrar que já passaram por mais essa etapa da vida. Eu vou abrir um parênteses, é muito interessante enxergar a morte desse jeito. Perdão. Nós não temos a infância, a adolescência, a fase adulta, depois, mais para frente, a velhice. Nós temos também uma etapa, após essas diversas etapas que nós chamamos de fases da vida humana. E essa etapa é a morte, que ela simplesmente não corresponde ao fim da vida. Mas como? Se eu estou vendo as pessoas desaparecerem, sim, desse ambiente material, é verdade, mas as pessoas continuam vivendo e trazendo informações. Quem elas foram enquanto estavam vivas aqui na Terra? Uma licencinha, por favor. Essa época de chuva, não há garganta que resista, né? Mas enfim, quem elas foram aqui na Terra, quando conviviam conosco, onde elas viviam, como morreram, como elas estão naquele momento, o que pretendem fazer. A gente parar para olhar com calma, a gente vai ver que são questões muito semelhantes àquelas que nós encontraríamos aqui no nosso dia a dia. Uma pessoa que fez uma viagem, uma pessoa que faz tempo que a gente não encontra,
Não tem perguntas semelhantes a essas que nós faríamos para essas pessoas? É claro que sim. Mas do que nós estamos falando aqui, né? Como isso causa realmente dá um nó na cabeça, talvez, de muitas pessoas. Mas como é possível uma pessoa que já morreu falar? Olha, é claro que nós teríamos que abrir um parênteses um pouco maior aqui, para a gente falar do mecanismo, da ferramenta, do canal pelo qual uma pessoa que já morreu, um espírito, se comunica conosco. Um canal de comunicação, é como aqui o microfone, né? Se eu tirar o microfone, acho que no máximo a terceira fileira vai me escutar, daí para trás, com certeza não. Então, eu estou me servindo de um canal de comunicação aqui, um microfone. Quem está nos assistindo em casa também está se servindo de um canal de comunicação, que é a internet. E temos tantos outros canais de comunicação. E, do ponto de vista espiritual, também existe um canal de comunicação, que é conhecido por nós por mediunidade. A própria palavra mediunidade está relacionada, diz respeito a isso, é um meio, é um canal por onde passam as comunicações. Então, um médium, se encurtando bastante a história, resumindo bastante a ideia, mas é uma pessoa pela qual, devido às suas características, às suas constituições, à sua disposição psicológica, sobretudo, é um canal natural, ou seja, estabelecido por Deus, como tudo que existe naturalmente, pelo qual uma pessoa pode transmitir seus pensamentos, o médium capta esses pensamentos, traduz esses pensamentos e coloca para fora, seja na forma falada, aí nós temos a psicofonia, a forma escrita, temos a psicografia e outras formas de comunicação. Enfim, a mediunidade nada mais é do que um canal, um instrumento de comunicação entre pessoas, entre seres humanos. Mas como assim um ser humano? Nós estamos falando de alguém que já morreu. É claro, nós não somos seres humanos pela nossa constituição física, pelo corpo que nós estamos utilizando agora. Nós somos seres humanos pela nossa essência. Existe uma passagem na Gênese bíblica, que ilustra muito bem isso, de uma forma muito bonita, muito poética, né? Nós somos a imagem e semelhança, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. É essa a nossa essência que nos faz seres humanos, criaturas humanas. Nesse momento aqui, utilizando um corpo, mas não é o corpo material, não é a vida orgânica que é o ponto de partida para aquilo que nós somos. É a nossa essência espiritual. De tal forma que mesmo sem esse corpo físico, a vida humana continua. Prova disso são as próprias pessoas que já não estão com esse corpo e vêm então contar o que elas estão fazendo, quem foram. Muitas vezes os espíritos trazem essas informações justamente para reforçar esse caráter humano, né? Existem muitos livros, muitos estudos, também vamos comentar um pouquinho sobre isso, onde você tem realmente casos muito bem documentados sobre essas pessoas. Bom, então o fato é que as pessoas não só voltaram, como elas voltam e voltarão. E voltam por quê? Olha, pelo mesmo motivo que a gente busca contato com as pessoas que nós conhecemos aqui no nosso dia a dia. Porque nós queremos realmente estar perto das pessoas. Queremos instruir essas pessoas a respeito do que existe após esse processo, essa etapa chamada morte. Então, por que aqui os espíritos voltam? Porque são pessoas. E nós também somos pessoas, as pessoas naturalmente se buscam. E o canal para isso é a chamada mediunidade. Bom, mas esse não é o único questionamento que existe com respeito à morte. Há muitas pessoas realmente por vários motivos, seja por mero interesse, por não gostar dessa ideia, seja por pura ignorância mesmo, seja por medo. Há vários motivos pelos quais as pessoas rechaçam, né? Não gostam, combatem até muitas vezes a ideia de que existe uma vida após a morte, ou que pelo menos é possível se comunicar, entrar em contato com as pessoas que já morreram. É muito interessante, muitos motivos
em torno disso. Um outro argumento pode ser isso aqui, olha, não existe nada após a morte, pois a ciência nunca descobriu um só espírito. Essa é uma visão um pouco mais material, alinhada com aquilo que nós falamos no início. Olha, a pessoa está aqui do meu lado, está vivendo. De repente ela some, não tenho mais notícia, não a vejo. Por outro lado, no nosso dia a dia, né, se um cirurgião corta, faz uma incisão num organismo, no nosso corpo, lá dentro ela não vai encontrar um espírito. Só bater um raio-x de uma pessoa, uma tomografia, uma ressonância, eu não vejo nada além do que os tecidos, os ossos, todos os nossos constituintes orgânicos. Então você não enxerga o espírito pelos nossos instrumentos, aliás, diga-se de passagem, cada vez mais fabulosos os instrumentos que a medicina tem à disposição para investigar o corpo humano, mas o fato é que nenhum deles mostra nada além do que aquilo que nós vemos, os nossos corpos. Se eu não estou vendo nada, como é que eu posso imaginar que existe, então, algo na criatura humana, algo em nós, além desse corpo? Esse é um argumento que muitas vezes as pessoas que simpatizam, vamos dizer assim, com a ideia da vida após a morte, parece que ficam num beco sem saída. Afinal de contas, a ciência dizendo isso, né? Poxa, quem sou eu para ir contra ao que a ciência diz? Bem, é verdade, a ciência, do jeito, pelo menos como colocado, não vai conseguir medir o que é um espírito, não vai conseguir pegar o que é um espírito, não vai, e a ciência trabalha com isso, com aquilo que é palpável, aquilo que é material. Mas quem disse que o espírito é material? Se fosse material, aí é claro, é lógico, assim como o corpo se desfaz após o término da sua vida, o espírito também iria se desfazer. Nós não estamos falando de nada material. Então, se por um lado é verdade que a ciência não enxerga espíritos, isso não quer dizer que eles não existam. Não quer dizer que em cada um de nós existe uma essência espiritual. O fato é que existem milhares de casos, isso não é exagero, existem milhares de casos estudados, investigados e documentados acerca da existência da alma humana. Mas que tipo de estudos, que tipo de casos que nós estamos nos referindo aqui? Eu vou comentar aqui alguns deles, mas existem outras classes, existem outros, muito o que se falar. Na verdade, poderia fazer aqui um seminário, um congresso sobre ciência espírita, e ainda assim talvez ficaria faltando muito o que dizer. Aqui é apenas uma pincelada. Eu faço até um convite, eu sei que aqui no Kardec, a nossa, também a liberdade de chamar de nossa, a nossa livraria aqui, nossa editora, tem muitos livros palpitantes a respeito do assunto. Quem se interessar pelo assunto, existem muitos livros especificamente que tratam dos pontos que nós iremos abordar aqui, sobretudo autores como o Ernesto Bosano, o famoso cientista italiano, que se dedicou a estudar casos, alguns dos quais nós vamos comentar aqui. Então veja, que tipo de estudo que é feito? Como é que eu posso estudar um espírito? Como é que eu posso estudar e provar que uma pessoa que já morreu não apenas está viva, mas se comunica, entra em contato conosco? Então, de novo, não é usando aparelhos, não é usando microscópicos, telescópicos ou qualquer outros óculos. Não é dessa forma, porque nós não estamos falando de algo material, algo tangível. Nós estamos falando, sobretudo, de questões ligadas à nossa psicologia humana. Como? Eu tenho um relato dos espíritos. Nós acabamos de falar que eu não consigo medir um espírito, nós estamos falando de relatos de espíritos, usando o canal que nós comentamos há pouco, o canal da mediunidade. Porque, veja, gente, quando nós falamos de um médium, vou usar termos bem simples no nosso dia a dia, né? Dando uma comunicação espírita, o que é isso? É uma pessoa, em geral, sentada, de olho fechado, ou falando, ou escrevendo.
É só isso, não tem nada além disso. Para uma pessoa, inclusive, que espera fogos de artifício, alguma coisa extraordinária, uma reunião mediúnica, eu diria que é até bastante pacata, bastante simples, e é isso mesmo, porque nós não estamos interessados em nada além do que o conhecimento, as informações que são prestadas. De novo, não são questões de natureza material, existem sim, vamos falar aqui, o terceiro tópico aqui, existem momentos onde um espírito consegue sim produzir alguns fenômenos materiais que sejam visíveis aos olhos, até os nossos instrumentos, como câmeras e máquinas fotográficas, celulares, enfim. Mas, na grande maioria das vezes, o que nós estamos interessados e aquilo que chega até nós são informações. Bom, que tipo de informações? Imagine vocês, então, numa típica reunião mediúnica, uma pessoa, um conhecido, um amigo nosso, uma pessoa que a gente conhece, convive, sabe da seriedade, sabe da devoção para o trabalho, sentado, começa a reunião mediúnica, e de repente, então, ela começa a falar com a própria voz dela. Em alguns casos, a gente observa, inclusive, mudança no estilo de voz, sotaques diferentes, jeitos diferentes, mas não necessariamente. Em alguns casos, a gente observa essas mudanças. Mas mesmo que não observasse, e na maioria das vezes a gente não observa, de novo, isso é um acessório, um aspecto central de uma reunião mediúnica, de uma comunicação mediúnica. Porque o que interessa é o que aquela pessoa está falando. Então, imagine uma pessoa que eu conheço, que eu convivo com ela anos a fio, e ela começa a se portar, vamos dizer assim, do ponto de vista do seu relato, como uma outra pessoa. Um jovem, uma idosa, uma pessoa que vivia em outro país, uma carga emocional enorme, muitas vezes. A pergunta é, por qual motivo essa pessoa inventaria tudo isso? Uma pessoa que é ali no meu dia a dia. Mais ainda, na grande maioria dos casos, inventar coisas que são desconhecidas, eu até poderia imaginar, mas inventar coisas que depois, e é possível, e desses milhares de casos aqui, eu estou falando de coisas que a gente pode depois checar, avaliar se realmente aquilo é verdade. Como é que eu vou falar de coisas que existem, mas eu não tinha como entrar em contato, não tinha como eu conhecer sobre aquilo? Porque quem argumenta que é impossível uma comunicação de alguém que já morreu, é impossível existir vida após a morte, simplesmente não parou para pensar nisso, ou não quis pensar nisso. Agora, quem se dedica a entender, a buscar realmente, não, espera lá, existe vida após a morte, deixa eu entender melhor isso, como é que funciona, o que será que esses espíritos trazem? É só pegar a literatura espírita também, os livros conhecidos, e existe uma centena de livros, de relatos, de pessoas dando o seu testemunho. O que é dar um testemunho? É como eu vim aqui na frente e eu começo a falar um pouquinho de como é minha vida, como foi minha vida, no caso, de uma pessoa que já desencarnou, que já morreu. Ninguém fala daquilo que não sabe. Quando nós falamos que o aspecto principal são as informações, é nesse sentido, é uma pessoa falando da vida de outra, de uma tal desenvoltura, mesmo que, supondo por um absurdo, abrindo parênteses, mesmo que não existisse a vida após a morte, e aquilo fosse produto apenas da imaginação, por assim dizer, da pessoa, já seria algo interessantíssimo de estudo, que afinal de contas, ela fala de datas, de acontecimentos, de nomes, de pessoas, enfim, imagine vocês encontrar uma pessoa e a pessoa contar sobre a vida dela, com a diferença que essa pessoa já não está mais entre nós. É isso que nós vemos na grande maioria dos casos de uma comunicação mediúnica. Então, como assim os espíritos não contam o estado deles? Como assim não existe provas? Não existe uma prova material, no sentido mais comum da palavra. Agora,
quer algo mais consistente, mais claro realmente, do que uma pessoa contar quem ela foi. Ao lado das comunicações mediúnicas, existe também uma outra série enorme de fenômenos, esses, muitas vezes, literalmente debaixo dos nossos narizes, em casa, nas casas dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de lembranças que pessoas têm de outras vidas que elas viveram, sobretudo crianças. Alguém aqui já viu algum caso semelhante a esse? Uma pessoa, ouviu falar pelo menos de uma criança, e, em geral criança, isso é mais comum, e a explicação é bastante simples, né? Afinal de contas é um espírito que está recém-chegado, por assim dizer, aqui na Terra, recém-vindo do mundo espiritual. As lembranças estão mais claras, vamos dizer assim. Abre um parênteses, precisaria entrar aqui com mais calma para falar do esquecimento, que cada um de nós é submetido quando nós retornamos à nossa vida aqui, a vida material. Existem bons motivos para isso. É por isso que nós não lembramos de outras vidas. Há o esquecimento em benefício nosso próprio. Mas há pessoas e há situações onde esse esquecimento abre-se uma fenda, um rasgo, um veio realmente ali, com respeito às nossas lembranças. E as crianças muitas vezes começam a relatar que não moravam naquela casa, que tinha uma outra mãe. Alguém que conhece um caso semelhante a esse, já ouviu falar? Não precisa levantar a mão, é para pensar, realmente. Existem casos super documentados. Na maioria das vezes, quando a criança fala isso, a gente acaba até não prestando atenção. Não, imagina, isso é a invenção dela, é a criatividade da criança. É igual um amigo invisível. Isso talvez seja um pouco mais comum. Um amigo imaginário. Existem várias explicações. Uma delas é literalmente o contato daquele indivíduo, daquela criança, com um espírito, o seu protetor ou algum outro espírito afim. Além desses casos bastante palpáveis, e de novo, existem livros que tratam do assunto. Tem um livro, vou citar rapidamente, chamado A Volta. Esse é fantástico, realmente. Eu vou resumir ele em poucas palavras aqui. Mas é um caso de uma criança americana, que ela, um certo dia ali, olhando, assistindo um filme ali com o pai dele, e a criança olhou para a televisão e era um filme da Segunda Guerra Mundial. Isso é coisa recente, talvez tenha no máximo 10 anos. A criança vira e fala: olha, eu voei num avião desse aí, era um avião da Segunda Guerra, eu morri nele. Bom, eu vou encurtar a história, né? O pai, no começo, acha que aquilo é bobagem da criança, mas devido à insistência, vai atrás, a criança dá nome, quem ele foi em outra vida, os pais vão atrás, olham, checam. Quer uma prova mais evidente disso? Isso sem falar nas nossas pequenas lembranças do dia a dia. Quem nunca encontrou uma pessoa aqui na vida e disse: olha, parece que eu te conheço há séculos. Não é mais comum isso? E muitas vezes é assim, é há séculos. O contrário também é verdadeiro, né? Quer dizer, em geral a gente fala isso do ponto de vista bom, né? Nossa, eu te conheço há séculos, que bom te contar. E o contrário também é verdadeiro. Eu te conheço há séculos e a impressão não é boa. Também acontece. O que são? Qual a origem disso? São as pequenas lembranças que nós temos no dia a dia. Porque quando nós falamos da continuidade da vida, a vida após a morte, automaticamente nós estamos falando daqui para trás, vamos dizer assim, de onde nós viemos. Nós viemos do mundo espiritual. É verdade. E antes dele, de uma outra vida material. Nós estamos falando aqui da reencarnação. Imagine que a nossa vida é uma grande reta, que continua para frente, mas também não teve início agora. A nossa vida presente não começou no berço, começou mais para trás. É pela reencarnação
que cada um de nós, que o espírito humano, que a alma humana, vai tendo experiências, seja aqui na matéria, seja fora da matéria. Quando nós falamos de vida após a morte, necessariamente nós estamos falando também da reencarnação. É por isso que as lembranças de cada um de nós aqui é uma prova, sim, e bastante consistente da existência, da sobrevivência da alma humana com respeito ao nosso corpo. Comentei agora há pouco, existe também alguns estudos bastante documentados, onde os espíritos, isso é um pouco, precisaria de mais tempo, né? São coisas um pouco mais específicas, mas a questão mais geral, vamos dizer assim, é que é possível criar condições para que os espíritos atuem diretamente na matéria, provocando os chamados efeitos físicos. Pode parecer complicado, até técnico para algumas pessoas, e eu diria que é mesmo, ainda que sejam coisas absolutamente simples e naturais. Mas a gente conhece esses fenômenos, e isso está incrustado, vamos dizer assim, na cultura humana, por algo, vou usar um termo aqui que certamente todo mundo já ouviu falar. Em casas mal assombradas, por exemplo, já não ouviram falar? Isso é mera fantasia? Sem dúvida nenhuma, em muitos casos, sim. Em muitos outros casos, não. Não que existe assombração, no sentido comum da palavra. Mas existem, claro, né, os espíritos atuando, provocando fenômenos no mundo material, que são chamados fenômenos físicos. Então, é possível um objeto se mexer aparentemente, né, sem nenhuma causa? Claro que sim. É aparentemente, eu não estou vendo um espírito ali atuando por meio dos seus fluidos. Então, quer dizer que alguns filmes que mostram, tem um filme que é famoso, é um pouco da década de 80, né? Talvez muitos aqui não assistiram, mas na época foi muito famoso, como aquele filme Ghost, por exemplo, né? O Outro Lado da Vida. É possível, tirando as fantasias, evidentemente, de Hollywood, mas é possível fenômenos, o mundo espiritual se fazer presente numa intensidade tal que todo mundo possa perceber? Sim, é possível criar as condições. É comum? Aí isso já é uma outra questão, mas é possível, existem fenômenos onde a gente, não propriamente tocar os espíritos, porque isso o espírito sempre é um ser espiritual, não é material, mas ele pode atuar juntando fluidos e provocar esses fenômenos. Eu convido quem tiver interesse, existem muitos livros a respeito, mas são provas que no conjunto, se somando, tudo que nós estamos chamando a atenção aqui, como assim que não existem provas? É claro que existe. O que existe, muitas vezes, é a falta de interesse de buscar essas provas, de procurar entender essas provas, pelos motivos que nós falamos agora há pouco. Muitas vezes, a pessoa tem aquela ideia, não acredita e pronto, e para quem tem essa postura, não acredita e pronto, para quem já tem a ideia formulada, para quem já tem as respostas cristalizadas, o que eu posso fazer? Nada. Eu respeito aquela pessoa, não, mas a mim, certamente. A última categoria aqui, de novo, né, é apenas uma rápida pincelada, mas vamos estabelecer o seguinte raciocínio. Se existe, eu posso até levantar essa dúvida, né? Imagina uma pessoa que está aqui pela primeira vez. Nossa, mas será que existe mesmo? Então vamos partir desse princípio. Se existe uma vida após a morte, quer dizer então que em cada um de nós existe algo que sobrevive à morte, que independa do nosso corpo material, porque se estiver ligado ao corpo, o corpo nós já sabemos que ele morre. Estão acompanhando o raciocínio? Se sobrevive à morte, tem que ser independente. A grande questão nós acabamos de comentar aqui, se eu abrir um cirurgião fazendo ali sua incisão, não vai encontrar um espírito ali dentro. Então, será que a gente, de alguma forma, não diretamente, mas de uma forma indireta, a gente pode enxergar que existe alguma coisa em cada um de nós que não seja material, que seja então espiritual?
Vou dar um exemplo bastante simples, esse eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar, e eu diria que muita gente já vivenciou isso. Quantas vezes a gente pensa numa pessoa, e a pessoa liga ou aparece num encontro aparentemente fortuito? Quantos casos a gente já ouviu falar de familiares, mães, pais, tios, irmãos, enfim, que sentiu que alguma coisa ruim estava acontecendo com a pessoa e depois realmente chegou à conclusão que naquele momento, naquela hora, de verdade aconteceu algo ruim? Eu estou falando de coisas fora do comum ou que fazem parte do nosso dia a dia? Não fazem parte? Muitos de nós já não... Uma coisa bem simples, nossa, fazia anos que eu não lembrava do sujeito. Lembrei e ele apareceu. Por quê? Como que, às vezes, separados por milhares de quilômetros, uma pessoa, uma mãe, percebe que alguma coisa está errada lá com seu filho? Para isso acontecer, uma informação tem que sair de lá, do seu filho, e chegar até ela. Todo mundo concorda com isso? Não existe mágica. Existe alguma coisa que saiu de lá e veio para cá. Pois bem, o que é essa alguma coisa? O cérebro humano não consegue. Eu falo cérebro humano, aquele que a medicina, aquele que a biologia estuda. Ele não é uma antena que consegue emitir o capital. Os nossos celulares têm uma antena embutida ali. Na década de 90, quem lembra, tinha aquelas antenonas grandes, hoje em dia está escondidinha lá. E nós, alguém já viu alguma antena saindo aqui da orelha? Não. Não existe nenhuma explicação material para esse fenômeno simples. Nem na medicina, nem na biologia, nem na química, nem na física, na engenharia, e nenhuma dessas ciências. E é claro, a explicação não é material, a explicação é espiritual. Nós somos espíritos, ligados a um corpo. E por mais que isso possa dar um nó na cabeça de algumas pessoas, não existe distância para o espírito. Nós estamos chegando à conclusão juntos aqui, que nem mesmo a destruição do corpo, nem mesmo a morte pode afetar o que nós somos de verdade, nós, os seres espirituais. Nós estamos falando de vida após a morte, nós estamos falando que, por pior que possa parecer a destruição desse corpo, o indivíduo, o ser inteligente, ele simplesmente continua vivendo, o que seria alguns milhares de quilômetros. Em que pese que eu não precisaria falar de milhares de quilômetros, poderia ser na sala do lado aqui. Todo mundo concorda que já seria, usando palavras simples, bastante esquisito, se uma pessoa que estivesse aqui conseguisse, de alguma forma, captar o que está acontecendo na outra sala. Mas existem milhares, mas uma infinidade de exemplos do nosso dia a dia, onde nós observamos isso. Tem até vídeos na internet, até os cachorrinhos, já viram esses vídeos? Que o cachorro percebe quando o dono está voltando para casa. Tem uma câmera embutida ali no cachorrinho, uma câmera no carro. Até os animais têm essa sensibilidade. Não todos, como também observar as pessoas. Então nós estamos falando em algo além da matéria. Nós estamos falando de nós, dos espíritos. E se já fica claro, já aqui no nosso dia a dia, que esse algo realmente não tem a ver com a matéria, independe da matéria, a ideia então da sobrevivência após a morte fica mais clara, mais imediata. Resta ainda talvez um terceiro argumento naquelas pessoas que combatem, é uma palavra um pouco forte, mas me parece que é isso mesmo, que combatem a ideia da existência da vida após a morte. Não devemos nos comunicar com os mortos, pois isso é contra a lei divina. Já ouviram falar isso também? É comum as pessoas dizerem, não pode mexer com isso. Com isso o quê? Nós estamos falando de pessoas. Como assim não é possível?
colocando de uma forma um pouco mais clara, que tipo de Deus, esse que supostamente proibiria isso, que tipo de Deus separaria pessoas que verdadeiramente se amam? Porque por uma pesquisa que procura identificar, procura demonstrar, procura provar a existência da sobrevivência da alma humana, é apenas um conhecimento a mais. E para nós, o que isso significa de verdade? Nós estamos falando das pessoas que nós amamos. Isso é pouca coisa? Nós não conhecemos realmente, na plenitude talvez, quem é o Criador, Deus. Mas o pouco que nós já conhecemos, o pouco que nós somos capazes de entendê-lo, será que de fato é isso mesmo que nossos olhos mostram, que algumas pessoas parecem que insistem em esconder, em fechar a visão? Morreu, acabou mesmo? Que tipo de Deus seria esse? Nós acabamos de falar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós não somos capazes, ou muitas vezes nos sensibilizamos por essas separações, será que o Criador também não teria essa sensibilidade de simplesmente não separar as pessoas que são queridas? Porque é disso que nós estamos falando. Quando tratamos da sobrevivência da alma humana, não é apenas uma discussão filosófica, muito menos científica. Também, mas com consequências práticas, consequências imediatas em cada um de nós, e consequências morais. O fato é que por toda a existência humana, isso em alguns momentos ficou registrado, como por exemplo, nesse livro que nós conhecemos como Bíblia, de fato houve proibições, mas proibições do mau uso. E mesmo hoje em dia, se eu chegar aqui no Centro Espírita, na Kardec, e dizer, olha, eu quero me comunicar com o Espírito para ver qual que vai ser supondo que eles pudessem falar isso, né? Mas eu quero saber aí os números da Mega Sena. Vocês iam deixar fazer isso? É claro que não, nenhum lugar sério faria isso. A proibição ainda continua, mas para os excessos, por um mero interesse descolado de qualquer cunho minimamente moral. Isso não só existiu, como ainda existe. Mas nós não estamos falando que mesmo o mau uso que algumas pessoas possam dar a esse canal, essa possibilidade de comunicação, isso não quer dizer que existam outras possibilidades de elevação, que nos tragam realmente um bem-estar, cada vez mais tornando cada um de nós pessoas melhores. Ao mesmo tempo, essa conversa com os mortos, por meio desses canais de comunicação, existe desde que o mundo é mundo, com nomes diferentes. Uma cultura não é médium, é o xamã. Na outra cultura não é xamã, é oráculo. Na outra, não é nada disso, era chamada as bruxas e magos. Foram dando nomes diferentes. Os druidas tiveram seus nomes. Perdão, os celtas, né? Que eram os sacerdotes, eram os druidas. Mas isso existiu desde que o mundo é mundo, e é lógico e é evidente isso. Nós estamos falando, uma vez que nós estabelecemos que existem pessoas, entre aspas, de um lado e de outro, naturalmente a gente vai se buscar esse contato. Dizer que as comunicações não existem, ou que são proibidas, é simplesmente contra a nossa natureza, que é espiritual, não é só material. E talvez uma pergunta pode parecer, digamos, até infantil, mas uma pergunta carregada de uma força imensa, quando bem formulada, quando formulada com desejo sincero. Afinal de contas, que mal poderia resultar de um contato com uma pessoa que eu gosto tanto, ou que eu quero me esclarecer com ela? Existem muitos espíritos dispostos a trazer as suas informações, as suas experiências, do mesmo jeito que eu posso consultar especialistas daqui na Terra. Existem, obviamente,
pessoas com grandes experiências, não, claro, com respeito àquilo que nos compete aqui nesse mundo. Para isso que existem os cientistas e outras especialidades, mas para aquilo que está fora das nossas possibilidades atuais, estou falando aqui das questões espirituais. Se nós analisarmos os livros de Kardec e tantos outros livros, foi isso que aconteceu. Se buscou informações sobre a nossa verdadeira essência. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, estamos sozinhos? São questões que, não, assisti um filme esse final de semana, que lá a personagem colocava isso, nossa, as 3 maiores questões da humanidade, né? De onde viemos, para onde vamos, estamos sozinhos, o que tem após a morte? Nós já sabemos tudo isso. Falta a gente aceitar isso. E parece que a palavra correta é justamente isso, é aceitação. As informações já estão aí. Fazendo um apanhado do que nós abordamos aqui nessa manhã. Como é que a gente poderia imaginar como seria essa tal de vida após a morte? Já que fizemos menção aqui ao dia de finados, ao dia dos mortos, a gente sempre pensa com carinho, as pessoas, o que será? Como é que será que é essa vida? Ora, a resposta é muito simples, não tem nada de fantástico, de miraculoso, é bastante simples. Nós não estamos falando que os espíritos, esses chamados espíritos, são pessoas. O que as pessoas fazem? Elas vivem. Quer ter uma ideia de como que é o mundo espiritual? É só olhar para o nosso mundo, com algumas diferenças, naturalmente. Como existem diferenças entre países, entre culturas, entre cidades, entre casas, entre indivíduos. É claro que existem algumas diferenças, mas nem por isso torna essas pessoas menos humanas que nós, e vice-versa. Então, resumindo, né? Os espíritos são pessoas, assim como nós somos espíritos. Então, o que nós faríamos após a morte? Continuaríamos vivendo. Nossa, então quer dizer que as pessoas se juntam, como a gente observa aqui? Claro que se juntam. Trabalham? Claro que trabalham. Tem momentos difíceis? É claro que tem também. Estou falando, me referindo aqui, sobretudo, aos espíritos mais próximos aqui ao nosso planeta. Os espíritos não são mágicos, como algumas pessoas imaginam. Morreu, deve ser tudo. Não, é a continuidade da vida humana, com algumas características diferentes, é lógico. Mas, de novo, nem por isso menos pessoas, menos seres humanos. Com respeito à possibilidade de comunicação com esses espíritos, com essas pessoas, agora me parece que fica mais claro, mais fácil, diria, mais agradável pensar nos espíritos, não como seres sobrenaturais, mas agora como pessoas, como elas são de verdade. Isso não é uma fantasia. Como é que seria possível estabelecer essas comunicações, entrar em contato? Isso está ao alcance de qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode entrar em contato com os espíritos? Eu vou usar aqui uma comparação bem simples, bem material realmente, para a gente chegar a uma conclusão juntos. Imagina que eu estivesse fazendo uma pergunta um pouquinho diferente. Se eu estivesse perguntando, olha, está vendo essa foto aqui? Uma foto espetacular, tirada de uma galáxia muito distante, usando equipamentos bastante complexos. Qualquer pessoa aqui no nosso mundo poderia observar, tirar uma foto parecida com essa que já existe? Uma boa pergunta, não é? A resposta é claro que sim. Se alguém fez, é possível. Agora, há um longo caminho para isso. Há um caminho, pelo menos, para isso. Não basta simplesmente olhar uma foto dessa galáxia e falar, não, eu quero tirar, eu vou procurar amanhã, segunda-feira, um observatório de primeiro mundo, vou bater palma lá na frente e dizer, olha, deixa eu entrar que eu quero observar. Não, há um caminho. Um caminho de preparo, de organização nossa, de estudo.
Não é assim na nossa vida. Estou dando um exemplo da astronomia, mas eu quero virar um marceneiro. Só porque eu quero eu vou conseguir. Não, eu tenho que dedicar, de novo, né? Desde uma organização, tirar um tempo para isso, até efetivamente buscar um conhecimento para isso. Há um caminho natural para isso. E quanto aos espíritos? É possível, então, voltando à pergunta, qualquer um de nós entrar em contato com eles? É claro, as dificuldades, o caminho, vamos dizer assim, para isso, é infinitamente, inclusive, menor. As dificuldades são infinitamente menores. É muito mais fácil, muito mais acessível. Porque, afinal de contas, nós estamos falando em algo que já está dentro de nós. A comunicação entre pessoas ocorre naturalmente. Mas nem por isso esse caminho é menos sério. Que, de novo, envolve desde a gente estabelecer um propósito. Puxa, eu quero conhecer, quero me instruir, quero me dedicar para isso. Isso pensando agora em comunicações, uma reunião mediúnica, por exemplo. Existe uma outra classe de comunicações que nós não citamos aqui, como sonhos, onde ocorre naturalmente isso, mas fica para um outro dia. Que caminho é esse? Posso dedicar às leituras, aos estudos, contar com as experiências de pessoas que já fazem isso. Estou falando, por exemplo, dos cursos de um centro espírita. Se preparar para isso. Para tudo tem que ter preparo. Para tudo. Se a gente estabelecer um propósito, perfeitamente a gente pode fazer e tirar o melhor proveito disso. Para a gente simplesmente não cometer erros que não precisariam ser cometidos. Bom, em resumo, caros companheiros, existe sim uma vida após a morte. Existe sim, né, todo um mundo povoado, não por seres sobrenaturais, como nós procuramos aqui demonstrar, atiçar realmente a nossa mente para isso, estabelecer raciocínios simples, mas bastante claros e consistentes. Mas não são seres sobrenaturais. São pessoas, aqueles que um dia foram nossos familiares, nossos amigos, e as demais pessoas que conviveram conosco. Quando nós, daqui para frente, escutarmos espíritos, eu espero que cada um realmente leve isso, seja no coração, seja na mente, seja uma convicção. Quando nós falarmos, existe vida após a morte? É claro que existe. Afinal de contas, nós estamos falando nada mais, nada menos do que nós mesmos, a criação que Deus estabeleceu. Nós somos criação, nós fazemos parte dessa criação. E pegando um argumento bastante simples, mas bastante emblemático, poderoso, que tipo de Deus realmente separaria as pessoas que se amam? Esse é o principal recado que eu gostaria que vocês levassem nessa manhã. Muito obrigado pela atenção.